A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura semanal de terça-feira, 1º de agosto de 2023, tem como título Os Primeiros Diáconos. O texto bíblico encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Queridos, os apóstolos perceberam que eram incapazes de realizar todos os deveres na igreja, especialmente desde que o número de membros foi crescendo. Eles estavam em necessidade urgente de ajudantes para os serviços práticos, prontos para todas as boas ações. O Espírito Santo guiou a escolha. Nem nenhum de seus amigos e parentes ou membros da família de Jesus para um escritório da Igreja Nova, que envolveria ali compra e cozinhar alimentos, além de servir as mesas, Em vez disso, eles chamaram toda a igreja junta, pedindo que o grupo de crentes para escolher 7 homens que poderia ser responsável por este serviço. Como resultado da eleição, em que os apóstolos não participaram, a igreja por unanimidade escolheu 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Os apóstolos tinham orado para que Jesus escolhesse os homens aceitos por ele para servir na distribuição de pão entre as viúvas. Ao rever a lista dos escolhidos, nós descobrimos que a maioria dos homens era de gregos ou judeus helenísticos, pois os nomes escolhidos foram gregos e não hebraicos. Lemos acima de tudo sobre Estevão e Filipe. Aqui também ler, queridos, pela primeira vez nesse texto, o nome de Antioquia, que se tornou aí posteriormente o centro para o evangelismo. Nicolas, um gentil que se converteu ao judaísmo antes de se tornar um cristão, assim como Lucas, o evangelista, veio a esta igreja. A partir deste momento, queridos, nós lemos nos Atos dos Apóstolos que o efeito primário da igreja emanava os judeus helenísticos, Então eles tinham chegado à fé em Cristo e passou a desempenhar um grande papel na propagação do evangelho. Então, após a eleição, a igreja apresentou os homens escolhidos para os apóstolos, para que eles possam colocar suas mãos sobre suas cabeças. O poder dotado para os apóstolos era de sair para os homens recém-autorizados. Os 7, então, já haviam recebido e estavam cheios do Espírito Santo. Os crentes sabiam, no entanto, que um poder especial habitou nos apóstolos. Portanto, a igreja pediu aos apóstolos para dedicar os homens escolhidos para seus escritórios. Então, esta nomeação ocorreu na unidade entre os apóstolos responsáveis e toda a igreja. E todos eles oraram para que o Senhor pudesse capacitar seus 7 funcionários através da imposição das mãos dos apóstolos. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.